Amigos, que Deus abençoe a todos. Esse amigo que vos fala, pastor Gilson, mais uma vez aqui nesta manhã, levando uma palavra, uma mensagem de fé, de ânimo, e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito para a tua vida. Bom, eu tenho sempre falado a respeito que todo homem, quando eu digo homem, eu estou dizendo gênero humano, tanto homem como mulher. Nós devemos ter planos, projetos nas nossas vidas, principalmente os projetos espirituais. Eu tenho certeza que Jesus já não escolheu você à toa, não escolheu eu à toa. Deus sempre, quando nos chama, quando nos escolhe, Deus tem um propósito para que possa se cumprir na nossa vida, em referente às coisas do próprio Deus. E tem uma passagem muito interessante no Jó 42, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Na versão atualizada da Bíblia, pode ser frustrado. Os meus planos, os teus planos, eles podem até ser frustrados, mas os planos de Deus vai se cumprir. Ele vai se cumprir na tua vida, na minha vida. Porque Deus, quando Ele coloca um propósito no nosso coração, é porque esse projeto, esse plano, vem do próprio Deus e vai se cumprir. Mas sabendo que no mundo espiritual, nós entendemos, talvez se você não entender, vai entender agora. O diabo, ele faz de tudo, para que não venhamos a prosseguir nesse projeto de Deus. E quando eu digo que o projeto de Deus, quando eu digo que os planos de Deus, quando a palavra diz que não pode ser frustrado, eu entendo também, se não acontecer na minha vida, os projetos, os planos de Deus vão acontecer na vida de outros. Por essa razão, Deus sempre está animando aqueles que se encontram cabisbaixo, se sente sem força. Você vai lembrar de muitas mensagens bíblicas que diz: digo fraco, eu sou forte. Aquele que larga do arado. Então sempre Deus está falando acerca disso, exatamente para que o plano dele, que existe um projeto, existe um plano de Deus, e o plano de Deus é ganhar almas, é salvar vidas. Isso aconteceu com Jesus quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e ali Satanás fez de tudo, para que Jesus quebrasse o propósito do Deus Pai. Quando o Satanás disse, Jesus ali naquele momento existiu muita fome, 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome, que é até natural, humanamente falando. O espírito estava forte, mas tanto é que quando Satanás disse que para ele transformar aquela pedra em pão, e Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Você observa que, humanamente falando, a carne estava
pedindo alimento. Que a carne, a nossa matéria, ela é terrena, então estava pedindo alimento. Processo natural, até porque você ficou 40 dias, 40 noites, vai chegar um momento que o corpo pede alimento. Porém, ele se manteve firme no propósito. Pastor Gilson, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer para você, por exemplo, eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos. Acredito eu que esses projetos vêm de Deus para a minha vida, para que possa se cumprir. Mas Satanás sabe disso, porque ele vai fazer de tudo. Ele vai usar pessoas, parentes. Às vezes Satanás não consegue tocar diretamente em você, indiretamente ele tenta te afetar, usando um filho, uma filha, um parente, para impedir que você prossiga nos projetos de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas Jó, ele entendeu isso. E a Bíblia fala que após Jó entender, porque a Bíblia diz que Jó ele só conhecia Deus por ouvir, mas os seus olhos pôde contemplar na própria vida. E o Jó entendeu que os projetos, os planos de Deus não poderiam ser frustrados. E quando o Jó entendeu isso, quando o Jó permaneceu firme, é claro que a carne, muitas das vezes, ela pensa em desistir, nos leva a desistir, nos tenta levar a desistir, mas Jó permaneceu. E a Bíblia diz que Jó, tudo aquilo que ele perdeu, filho, casa, os bois, Deus restituiu em dobro, 2 vezes mais. O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, permaneça na fé. Lembra daquelas 3 promessas, se você fizer? Lembra quando eu numa mensagem bem lá atrás, quando eu disse que 3 promessas, se você cumprir, ser fiel, Deus vai te abençoar? A primeira promessa é colocar Deus em primeiro lugar em tudo na tua vida. Não é a família, é Deus. Não é os parentes, é Deus. Nas suas tomadas de decisões, consultar a Deus. E a segunda promessa, não sejais egoísta. Não sejais egoísta. Bom, o que eu quero dizer, não sejais egoísta? A Bíblia fala muito em dividir o pão ao faminto, entendeu? Estender a mão aos aflitos. Ou seja, já que Deus, ele mudou a tua vida, não fica só isso para você. Vai em busca de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão padecendo, e levar vida a essa pessoa. Não é interessante para Deus você ir só para a igreja e ficar lá, se alimentar e não distribuir aquilo que você recebeu de Deus com as outras pessoas, com os necessitados de espírito, com os aflitos, os abatidos. Eu tenho o meu plano, os meus projetos, e eu sei que eu estou lutando contra muitas coisas que você talvez não tenha ideia, até muitas das vezes até contra parente, porque achando que não, você tem que ficar numa determinada denominação,
e ali seguir tua vida, tu pode fazer, eles ainda dão dica ainda. Mas nunca eu ouvi de ninguém, daqueles mais próximos, dizer assim, vai firme no seu propósito, Deus é contigo, homem valente. Às vezes uma palavra amiga, uma palavra de força, você levanta o desanimado, o abatido, o aflito. Uma palavra de fé. Quando eu coloquei a minha mesinha lá na Amendoeira, você não tem ideia as pessoas que eu atendi. E quando essas pessoas, ela recebeu uma mensagem, uma palavra de fé, de ânimo, elas saíram dali leve. Elas saíram dali confortáveis. Então, muitas das vezes as pessoas, elas pensam em si. É nesse sentido que o próprio Deus fala, não sejais egoísta. Independente de onde você esteja, independente onde você esteja, se é na igreja B, na igreja C, o que importa é que existem muitas outras denominações que falam no nome do Senhor, porque se você analisar, muitas coisas estão acontecendo, sinalizando que a volta de Jesus está bem próxima. Importa que quanto mais igreja, quanto mais denominações que realmente têm um intento de ganhar almas, de ganhar vida, de salvar vida, porque aquele que crer que é salvo, ele quer salvar outros. É necessário. Eu quando estava atendendo, pessoas, eu direcionava ela à igreja mais próxima da casa dela, não importa a denominação, mas igreja que de fato fala no amor de Deus, que fala da salvação de Cristo. Por isso que eu digo, não sejais egoísta. E a terceira coisa, e é isso que também está me fortalecendo, porque eu tenho lutas, haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneça na fé, permaneça confiando, porque muitas das vezes, até aqueles que estão mais próximos de você, às vezes vai ser usado para desanimar você, para colocar dúvida naquilo que Deus colocou no teu coração. É por isso que eu estou permanecendo, porque um tempo atrás, o ano passado, quando o ano terminou, esse é o segundo vídeo, segunda mensagem que eu estou fazendo. E nessa parada, você não tem ideia o que aconteceu. Essas pessoas que muitas das vezes não te dão força, elas não entendem. Se diz até espiritual, frequenta até denominações, mas quando você se sente abatido, às vezes até fraco, você não vê uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. E essa parada que eu tive, você não tem ideia o que aconteceu na minha vida. Mas lá na frente, brevemente estarei dando testemunho. Você não tem ideia. Porque quando nós paramos e relaxamos, Satanás não para nem um segundo. O diabo, ele faz grande investimento para tentar nos parar. E você não tem ideia. Usa pessoas para afetar você. Então permaneça, meu amigo, permaneça na fé. Os teus projetos, se esse projeto é de Deus na tua vida, esse projeto não vai ser frustrado. Permaneça confiando. Vão acontecer situações para desanimar você, mas permaneça e mantenha sempre em oração.
Eu quero deixar essa mensagem, essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Forte abraço. Até a próxima.